mais difícil é a pergunta. Então, meu grupo vai falar pouco, hein? Não é difícil não, gente, não é não. De acordo com o tema de vocês estão... Quando a gente fica preocupado, ansioso, nervoso, acontece isso, mas vai dar tudo certo. Vamos lá, então? O grupo da Luana da Silva Escarpa. Tô aqui, Pode apresentar, Luana? Tudo certo? Tô esperando o João colocar o slide. Bola. Alô, João. João é o portador hoje do arquivo. Gente, se eu me embolar aqui é porque eu tô nervosa, tá? Então não riam, por favor. Não, se acalme, vai dar tudo certo. Não tem por que você ficar nervosa, não, tá bom? Pode começar, Miss? Pode sim. Boa noite, gente. O nosso grupo ele vai estar falando sobre a DLPA, a demonstração de lucros ou prejuízos acumulados. Pode passar, João. Bom, quando o assunto ele é demonstração contábil, existem diversos modelos que eles nos ajudam a identificar como anda a saúde financeira da empresa. E isso é muito importante porque caso ocorra algum problema, é por meio dela que a gente vai saber quais providências serão necessárias. Entre os mais utilizados é a DLPA. Mas o que seria DLPA? A DLPA ela se configura em ações de reinvestimento capital, ou melhor dizendo, do lucro líquido, a partir da integração do balanço patrimonial e da DRE, que é a demonstração do resultado do exercício, esclarecendo por meio de relatórios e notas explicativas como anda a situação patrimonial, o resultado da empresa. Ela tem como principal objetivo evidenciar a distribuição do resultado do exercício. Ou seja, enquanto a DRE ela apura o lucro líquido, a DLPA ela apresenta a destinação desse lucro. De que forma ele é aplicado? Pode passar. Bom, quando tem lucro líquido no exercício, quando há lucro líquido no exercício, ele deve ser apresentado no livro razão, na conta lucros acumulados, como está mostrando aí na imagem. Lucro líquido, depois passa para a conta lucros acumulados no livro razão, ou seja, nos razonetes. Porém, segundo a lei, essa conta ela não pode permanecer até o final do exercício, ou seja, ela não pode ficar até o balanço patrimonial. Então, ela é distribuída. Ela é distribuída. E existem 3 destinações possíveis para os lucros, que é a reserva de lucros, os dividendos a pagar e o aumento de capital. Pode passar. Bom, como eu falei, tem 3 destinações possíveis e eu vou estar explicando sobre a reserva de lucros. Existem 6 reservas de lucros: a reserva legal, a reserva estatutária, a reserva de contingências, a reserva de incentivos fiscais, a reserva de retenção de lucros e a reserva de lucros a realizar. Bom, a reserva legal, como o próprio nome diz, ela é legal, ou seja, ela é exigida por lei. A sua finalidade é de preservar o capital social da empresa, por isso que é tão importante. Ou seja, de 5% a 20% do lucro líquido, ele é destinado para essa conta. Porém, mesmo ela sendo algo exigido por lei, tem momentos que ela não é necessário. Ela não é necessária quando o montante que iria para a reserva legal é adicionado ao capital, ou seja, para a reserva de capital. E apenas também se for mais de 30% de lucro líquido. A reserva estatutária é uma conta que diz que, por lei, o estatuto da empresa ele pode criar reservas
desde que as mesmas tenham finalidade, tenham critérios. Oi. Luana, só um minutinho. João, muda seu áudio, João Antônio. Aí, Aramis. Tá dando interferência na apresentação, João. Tá dando. Aí, agora pode continuar, Luana, desculpa, tá? Tá bom. Continuando falando sobre a estatutária. Por lei, né, o estatuto da empresa ele pode criar reservas, desde que tenha finalidade, critérios e o limite máximo da reserva. Existe também a reserva de contingências, que é uma reserva criada com o intuito de compensar uma perda futura que a empresa pode vir a ter. A de incentivos fiscais. Ela acontece quando o governo ele faz uma doação ou uma subvenção para o investimento da empresa. A de retenção de lucros, também conhecida como orçamental ou também de investimentos, ela tem a finalidade que assim, os órgãos administrativos da empresa eles podem reter parte desse lucro e para algum investimento que a empresa queira fazer. Lucros a realizar. Essa conta, ela é para quando a empresa ainda não tem o dinheiro no bolso, entre aspas. Ou seja, por exemplo, ela realizou uma venda a prazo e ela ainda não recebeu esse dinheiro todo. Ou seja, tudo que ainda não foi exatamente pago. Ela é muito importante porque aí a empresa, ela não, colocando o dinheiro nessa conta, ela impede que esse dinheiro seja baseado para pagar dividendos. E ainda existe uma reserva que não está aí no slide, mas eu pesquisei, que é a reserva de dividendos não distribuídos. Que essa é um caso especial, que caso a empresa ela atinja o lucro do período, porém ela não esteja ainda apta a distribuir os dividendos, o saldo passa a ser destinado para essa conta. Bom, a segunda destinação possíveis para os lucros é os dividendos a pagar. Mas antes disso, o que seria dividendos? Os dividendos, eles são parcelas de lucros que os sócios acionistas eles recebem em um determinado momento. E quando que eles vão receber isso? No momento que eles fizerem a apuração do resultado do exercício. Porém, antes de ser distribuído, parte desse saldo do lucro acumulado, ele é enviado para a conta de obrigação, que é dividendos a pagar. E só a partir daí que ele é distribuído para os sócios. E a terceira forma de destinação desses lucros é o aumento de capital, que é quando a empresa ela aplica em seu próprio crescimento, ou seja, ela aplica em seu próprio capital. Pode passar. Ou seja, resumindo, a DLPA está interligada com a destinação de lucros, tanto da saída de recursos da conta lucros acumulados, advindas do lucro líquido para a reserva de lucros, como também a reversão de reservas, que nada mais é que o retorno dessas reservas para a conta lucros acumulados. Por que isso acontece? Caso não tenha mais razões que justifiquem suas constituições, as reservas de lucros, elas deverão reverter para a conta lucros ou prejuízos acumulados, voltando a fazer parte do seu respectivo saldo. Porém, a reserva legal, ela não está sujeita a essa reversão, justamente porque ela é exigida por lei, porque ela tem a finalidade de preservar o capital social da empresa. Pode passar. E aqui a gente trouxe, só para que vocês possam ver, uma estrutura bem resumida da DLPA, que basicamente é o quê? Ela vai pegar o lucro dos prejuízos acumulados nos exercícios anteriores, se tiver, logicamente. Ela vai somar com os lucros ou prejuízo do exercício atual, que vai dar o lucro disponível. Esse lucro disponível, ele tem que ser diminuído com as reservas e os dividendos. Por quê? As reservas, parte do lucro foi para essas reservas, então não faz mais parte desses lucros. E os dividendos são porque eles têm que pagar os sócios e os acionistas.
E no total disso tudo vai dar os lucros e prejuízos acumulados da empresa, que é o saldo final. Pode passar. Bom, eu vou falar um pouquinho sobre a finalidade. Então, a DLPA ela é um controle financeiro que ela ajuda os gestores a terem uma visão mais ampla e um pouquinho realista sobre quais decisões devem ser tomadas dentro da empresa. Com as informações da DLPA, é possível verificar a variação do caixa, os períodos que teve mais lucro ou mais prejuízo, compreender se essa empresa ela tem algum tipo de extensão de crescimento do negócio e também ela possibilita ver se a empresa tem alguma possibilidade econômica para investimentos, como, por exemplo, compras de equipamentos, contratação de mão de obra, ou até mesmo a expansão dessa empresa, ou se é necessário cortar alguns gastos. Passa. As principais informações. Então, a DLPA indica o saldo inicial de lucros ou prejuízos, com seus devidos ajustes dos exercícios anteriores, o lucro líquido do exercício e todas as reversões de reserva, o saldo final do período, analisando com todas as transferências para as reservas que foram realizadas, com o lucro incorporado ao capital, o montante dividendo o capital social. O lucro líquido, ele não vai sofrer influência de outras atividades, ele só pode ser utilizado para mudar o critério contábil, que no caso é a retificação de algum erro imputável de alguma atividade anterior. Passa. Antes disso, que não está no slide, mas é importante, a DLPA ela deve ser entregue no final de um exercício elaborada e ela deve ser entregue junto com o balanço patrimonial e a DRE. Existem três itens da DLPA, no caso, que merece um pouquinho mais de atenção, que no caso é o ajuste de exercícios anteriores, que de acordo com a legislação brasileira, o lucro líquido do exercício ele não pode ser influenciado por valores de outros exercícios. Isso significa que devem ser utilizados apenas aqueles que vieram de efeitos na alteração de critério contábil, na alteração do critério contábil ou na retificação de algum erro em relação ao exercício anterior. Ou seja, a correção de algum erro que deve ser atribuído. A transferências para as reservas, que é um termo que diz respeito à utilização do lucro para ser inseridos em reservas patrimoniais, que são a que a Lu explicou, como reserva de lucro, estatutária, contingência, enfim. E a correção monetária. A correção monetária ela era obrigatória até 1996 nas contas de permanente do patrimônio líquido, só que ela foi extinta devido à média da moeda. Então, até 1996, as empresas elas precisavam fazer essa correção nas contas de patrimônio líquido e isso alterava o lucro delas naquele período. E a correção monetária ela é basicamente um ajuste financeiro do real em relação às outras moedas e à inflação, e ela se adequa à moeda perante a inflação, isso em um período pré-determinado. Passa. Bom, boa noite. Eu vou estar falando um pouquinho como que surgiu essa lei para a DLPA. Ela surgiu no ano de 1976, com a lei número 6.404, onde ela fala sobre as sociedades por ações, onde no artigo 176 diz que a diretoria tem que elaborar, com base na escrituração mercantil da empresa, demonstrações financeiras que vão mostrar com clareza a situação patrimonial, como o balanço patrimonial, demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados, para que os gestores e os investidores que têm interesse nessa empresa terem uma noção do momento que essa empresa está passando, se, no caso, vale a pena eles estarem investindo nessa empresa ou não. Pode passar. Quais empresas são obrigadas? Marcos. Opa, eu? Só um minutinho que deu travado aqui.
Então, eu vou falar um pouquinho o que diz a legislação sobre a demonstração de lucros ou prejuízos acumulados. A DLPA é obrigatória para sociedades limitadas e também outros tipos de empresas tributadas com base no lucro real. É isso tudo com base na legislação de imposto de renda. Segundo o artigo 176 da Lei 6.404, de 1976, ao fim de cada exercício social, a diretoria de uma empresa ela tem que elaborar com base na escrituração mercantil da companhia 5 demonstrações financeiras, 5 demonstrações contábeis, que são elas o balanço patrimonial, que é um relatório contábil que o objetivo é avaliar a situação patrimonial e financeira de um negócio em um determinado período de tempo. Também a DLPA, que já foi explicado anteriormente, a DRE, que é a demonstração de resultado do exercício, e a DFC, ou demonstração dos fluxos de caixa, que é o controle de entrada e saída durante determinado período, a DVA, ou demonstração do valor adicionado, que é um demonstrativo contábil que evidencia de forma sucinta o valor gerado por uma empresa em determinado período. Todas essas demonstrações contábeis, elas devem apresentar a situação do patrimônio da companhia e as mutações ocorridas durante um período. Agora eu vou estar apresentando um exemplo que o nosso grupo propôs. Bem, nesse exemplo fala sobre a demonstração de lucro ou prejuízo acumulado para a gente entender melhor como que ela funciona. Vamos imaginar o seguinte, que no ano de 2019 uma empresa ela termina com um prejuízo de 150 mil. Para fazer a demonstração de lucro ou prejuízo do ano de 2020, no caso, a gente vai ter de pegar esse prejuízo e vai ter de ser jogado também. Aqui à frente a gente tem uma tabela para a gente visualizar com mais clareza, no caso. Bem, os ajustes dos exercícios anteriores, eles vêm para somar, no caso vai ser uma adição na soma. As reversões de reservas de lucro também virão para somar, e o lucro líquido. Essas 3 aqui de cima vieram para somar, então elas vão estar acrescentando na conta final. As transferências para reservas e os dividendos, como a Luana havia dito antes, elas vêm subtraindo do valor de antes, e a parcela do lucro incorporado ao capital, que essa também é uma das despesas da empresa. No saldo final do exercício, a gente vai ter um saldo de 640 mil reais positivos, no caso. Quando o prejuízo do ano anterior, de 2019, era de 150 mil, no caso do ano de 2020, passou a ser um lucro de 640 mil. No caso, esse lucro é para a gente saber aonde ele vai ser depositado. Aqui à frente, a gente vai ter um sobre da Magazine Luiza, no caso, que tem os saldos que foram do 1º de janeiro de 2017 até o dia 31 de dezembro desse mesmo ano, e do dia 31 de dezembro de 2017 até o dia 31 de dezembro de 2018. Aí, no caso, cada conta ela está em forma de coluna, e ao final dessas linhas, no caso, vai ter o total. Aqui a gente pode ver que no início de 2017, o lucro total delas era de 621 mil, já o saldo no final de 2017 era de 2 milhões e 73 mil aproximadamente, e no final de 2018 foi de 2 milhões e 303 mil aproximadamente. Bom, e como a demonstração de lucros e prejuízos acumulados impacta o cotidiano empresarial? Bom, o DLPA, ele vai muito além de um procedimento burocrático, digamos. Então, com isso, é possível compreender de uma forma mais específica uma empresa em si, conhecer se ela tem possibilidade de expansão, se ela tem algum investimento promissor, vamos supor, por exemplo, em novas instalações ou divulgação de novos produtos. E a DLPA, ela diz muito sobre a saúde de uma empresa, porque
ela passa o momento exato em que a empresa está vivendo, e com as pessoas assim tendo os dados, é possível você projetar o futuro daquela empresa. Se hoje a empresa está bem e tudo mais, então mantém aquela linha de segmento procurando evoluir. E se não está bom, desenvolve novos projetos, fazem novas parcerias baseado nesse DLPA para conseguir um outro patamar, digamos. E por quê? Ela é um documento que traz informações muito úteis para o cenário financeiro da empresa. E como já naquela própria lei que foi criada para a DLPA, ela induz justamente a empresa a passar informações aos seus acionistas, gestores e investidores, para que eles saibam o momento certo de estar participando da empresa. Pode passar. Métodos e materiais. O trabalho foi feito através de pesquisas e também a gente contou com a disponibilidade e colaboração do professor. Pode passar. Resultados de discussões. Com a realização das nossas pesquisas, foi possível notar uma grande importância e impacto causado pela DLPA. Ela mostra em movimento os lucros e prejuízos, o que torna cada vez mais claro o planejamento empresário. Bem, com a conclusão, a gente pode ver que a DLPA é uma das primeiras formas de você ver se a empresa está tendo prejuízo e lucro e onde investir para ter mais lucro ou onde investir para sanar esses prejuízos. Como naquele exemplo que eu mostrei, provavelmente eles pegando a DLPA do ano anterior, eles concluíram que o prejuízo estava vindo de uma dessas fontes e conseguiram sanar essa fonte, tornando a empresa mais lucrativa. Então, no caso, a DLPA é um dos termômetros da empresa para saber aonde ela pode ser mais investida para ter mais lucro ou onde ela pode ser sanada para não ter mais prejuízos. Aqui a gente tem as nossas referências bibliográficas. Show, excelente. Gostaria de pontuar, logo assim, de primeira mão, a questão das referências. Vocês foram bem, né, criteriosos, colocaram, referenciaram as imagens, né? O layout também de vocês muito bacana, né? Trouxeram ali as imagenzinhas fazendo a relação com o conteúdo. Isso é muito interessante, tá, pessoal? Lembrando que vocês, embora ainda tragam muitas características do ensino médio, mas vocês agora estão no ensino superior, vocês são agora, possuem potencial acadêmico, então vocês precisam pensar não mais como jovens que estão pensando em ingressar na faculdade, vocês têm que pensar agora em jovens adultos que já vão ingressar no mercado de trabalho e que pessoas vão cobrar de vocês resultados, tá? Então isso é muito interessante. Então, a temática do trabalho ficou voltada para isso. Queria parabenizar todo o grupo pela montagem excelente. Eu fico assim, é muito prazeroso para um professor quando ele vê, né, o resultado de frutos, né? Porque o que vocês são? Quando vocês apresentam um trabalho dessa magnitude, dessa qualidade, vocês motivam muito mais o corpo docente a trazer coisas novas, a preparar material bacana para vocês. Quando a gente fala preparar material bacana, não é você dar uma aula de 6h30 até as 22 falando sem parar, não. É você trazer um material ali conciso, né? Às vezes em curto espaço de tempo, mas que tem um efeito prático muito maior do que um conteúdo extenso. Isso que é bacana, né? Isso é interessante, vocês estarem captando a mensagem. Eu fico muito orgulhoso, tenho muito orgulho nesse segundo período, né? Que eu sei que daqui vai sair muitas pessoas, muitos profissionais excelentes. Eu vou ter orgulho de sentar lá na primeira filinha lá para assistir a colação de grau de vocês daqui a uns 2 anos, daqui a uns 3 anos, né? Mas, sem mais, né? Falar igual na minha época, sem mais delação, né? Vamos lá para as perguntas. Vamos lá, Loame Ponati Zanotti. É o senhor que vai responder a pergunta agora. Ativa sua câmera ali. Dá aquele sorriso para sua turma. Professor, não está funcionando, não. Ah, mas ela tá assim. Eu te vi.
Eu te vi agora há pouco. Dá um jeito de ativar sua câmera aí pra gente ver. Aê, tá vendo como é que ela funciona rapidinho? Olha, eu tô tentando conectar, mas ela não tá abrindo. Você tá tampando o homem. O homem, você acha, o homem, que eu já não conheço esse perfil, homem? Fala aí, professor. Isso tá vermelho. Olha só, Cristiane. Professor, tem que fazer uma pergunta mais fácil, hein? Vai lá. Ele tá vermelho porque você não viu meu rosto ainda, professor. Pergunta do Loame tem 7 linhas, tá? Eu até conversei com o Ildegar, e o Ildegar falou assim, não, professor, o Loame você pode cobrar mais afinco, porque ele entende mais do assunto, né? Então, Professor, oi. só um lembrete. Eu sou de Santa Maria, tá? As meninas que são de Tarana. Mas você tá no grupo de Tarana, então dá no mesmo. Não tem problema, não tem problema. Vamos lá, Loame. Olha só. Diz para mim o seguinte, vocês falaram de reservas, falaram de reversões, falaram de capital, né? São as contas que compõem, né, ali a DLPA. Fala para mim qual a finalidade da reserva legal. Para que a reserva legal existe? Qual que é a finalidade dela, Loame? Diz para mim. 5, 4, 3, 2, oi. A minha não tem aquelas opções de A, B e C, não? Não. Fala para mim. Reserva legal. Qual é o... Para que ela existe? Qual que é a finalidade da reserva legal? Vocês falaram isso no trabalho. Explicaram tão bem sobre isso. Falaram muito bem sobre reserva legal. Diz para mim. Ela serve para aumentar o capital da empresa. Para como? Para aumentar o capital da empresa. Aumentar o capital? Como assim? Me explica isso direito. Gente, help aí. Grupo, ajudem lá o Loame. Cristiane. Pode, professor. Fala aí, Tem que ativar a câmera. Pode ajudar o Loame. Isso aí é de boa. Bom, na minha opinião, assim, é o que eu acho, pelo que eu entendi. Ela tem a finalidade de preservar o capital ou... Isso, proteger. É isso? É isso mesmo. Loame, cadê você, Loame? Volta aqui, Loame. Eu tô aqui. Olha só. O apoio moral. A reserva legal, Loame, ela tem essa finalidade, tá? Ela, na verdade, ela tem essa temática ali de proteger o capital, né? Pessoal, não tô te escutando, não. Oi? Voltei. Aí, beleza. Tem que chamar o Natan para consertar isso aqui, ó, Natan. Poxa vida, Natan, ajuda as pessoas aí, ó. Olha só, a reserva legal, Anne, ela tem... Essa é a atribuição dela. Ela cuida, né? Quando você constitui a reserva legal, ela vai proteger a empresa. Por isso que você não pode mexer. O dinheiro que está na reserva legal, ele está lá. Tem um percentual. Qual que é o percentual, mano? Você lembra qual é o percentual de reserva legal? 30%. Fala pra Ana. 5 a 20. Oi, professor, você tá falando comigo ou tá falando o homem? É, pra 5 você, Ana. Qual que é o percentual da reserva legal? De 5 a 20%. Então, para que ela serve, Luana? A reserva legal em si, ela tem essa finalidade. Não quer dizer que qualquer coisinha que aconteceu, você está lá passando dificuldade, um boleto está vencendo, você vai lá e mexe na reserva legal. Não é isso. Ela tem o caráter ali específico de cuidar, de zelar para uma emergência, uma catástrofe, né, um efeito cataclísmico, aí você usa aquilo ali. Beleza? Show? Tá mais calmo agora? Mais ou menos, eu tô suando aqui porque não pode ligar o ventilador. Eu tô vendo, mas não se preocupa não. Beleza, Luan, show de bola. Vamos para o próximo tópico. Agora, o nosso entrevistado agora é o João Antônio Hermes. Vamos lá, João. Ativa sua câmera. Espera aí, acertando aqui. Alô, João. Opa. Vamos lá, João. Pergunta da noite. Nós falamos da reserva legal, né? Então, assim, em qual momento ocorre o pagamento dos dividendos? Quando que dentro da DLPA, você é o contador, você Sim. gerou, fabricou a demonstração, em qual momento você faz o pagamento ali quando que ocorre os dividendos?
Os dividendos são um pouco antes, no caso de fechar essa conta, no caso seria, porque os dividendos são pagos aos sócios e antes de pagar aos sócios devem ser pagar as dívidas. Então, os dividendos são divididos entre os sócios antes de, não, logo depois que pagar as dívidas, no caso. Exatamente. E você pode pegar todo o saldo líquido e pagar para os sócios, dar o dividendo para os sócios, ou não? Você tem que fazer alguma coisa antes ainda? No caso, tem essa da reserva legal, no caso, você tem que Uma colocar na parte reserva vai. legal, essa parte. Você sabe quais são os tipos de reservas que você pode fazer essa aplicação? Você lembra? Nas 6 reservas que a Luana falou lá no início do trabalho, Ah. tem a reserva legal, a reserva A área. estatutária, tem a... Não vou lembrar a missas, as partes de cor, falar a Não, não verdade tem mesmo. problema. Eu só estou perguntando quais são assim, os tipos que você lembra. Realmente, reserva estatutária e reserva legal são as principais, mas você tem lucro líquido, você tem reserva de capital, você pode colocar também, tá? Mas esses tipos de reserva, o João, ele não significa que você vai colocar para todas as empresas, tá? Sim. Eu até passei isso para a Luana. Cada empresa vai escolher o tipo de reserva. Agora, uma que é obrigatória de capital e a do estatutária e a reserva de contingências, né? Porque você precisa. E é legal. Porque a reserva legal, você não tem escolha. Tá? Ela está estipulada em lei. Você tem que ter ela, tá? Mas beleza, João. Show de bola. Tomando um cafezinho aí, ó. Isso Não, mesmo. é uma água para acalmar só, água com açúcar. Aliviou a tensão? Tá mais calma agora? Um pouco mais. Um pouco mais, né? Beleza, João. Show de bola. Parabéns pela resposta, hein? Falou, Vamos obrigado. lá, doutor Marcos. Cadê o Marcos agora? Agora é a vez do Marcos. Esse povo de Tarana. Cadê a câmera, Marcos? Fala aí, professor. Bom, Ô, Marcos. Bom, como é que você tá? Tudo jóia? tô não. E você? Você não tá jóia? Tô nada. Vamos lá, Marcos. Olha só. A conta lucro líquido, ela pode, dentro ali da DLPA, existem significados para cada movimentação, né? E já está claro que você tá ali vendo o quê? A demonstração, né? Ela está justamente olhando os lucros, olhando os prejuízos acumulados, né? E quando, dentro de uma DLPA, vier lá um saldo entre parênteses, qual que é o significado desse saldo entre parênteses? Fala para mim. Rapaz, quando vem entre parênteses, Isso. Digamos que você pega lá uma conta lá dentro, não vou falar o nome, porque você vai matar a charada, mas dentro da DLPA tem uma conta lá e ela... tá mudo, professor. Tô escutando não. Não tô conseguindo escutar, professor. Como eu estou usando o áudio da webcam, ele fica sempre trocando, confundindo com o áudio das caixinhas, aí fica trocando no automático. Mas vamos lá. Quando esse saldo vier entre parênteses perante uma conta dentro da DLPA, qual que é o significado desse saldo entre parênteses ali da DLPA? O que significa isso? Rapaz, eu vou ser sincero pra você. Eu vou pedir ajuda do grupo aí que eu não vou saber responder, não. Vamos lá, quem sabe responder? João, saberia responder, João? Quando um saldo vem dentro dos parênteses, significa que ele está negativo, não é? Negativo, exatamente. É isso mesmo, Marcos. Quando, por exemplo, digamos que lá no prejuízos acumulados lá, né? Viesse lá o saldo, né? E você está lá entre parênteses, significa que isso é o quê? Um prejuízo acumulado. É um valor negativo, tá? E ele vai estar ali com essa atribuição. Vocês precisam lembrar disso, porque lá na prova vai cair isso. Então, vocês precisam saber que o saldo entre parênteses, ele é prejuízo, ele é um saldo negativo, tá? Não é positivo, tá? Não vem dentro da demonstração contábil, não vai vir assim, ó, digamos, menos 100, né? Minha caneta falhando. Não vai vir assim, menos 100. Ele vai vir assim, ó, indicando, não tem o menos. Isso aqui é um saldo negativo, tá? Então, dentro das demonstrações contábeis, ele não tem essa disserção. Por isso que tem esse grande efeito aí. Beleza, Marcos? Show de bola. Na hora. Valeu. Agora para a dona Luana. Cadê a Luana da Silva Escarpa? Oi, professor. Cadê Ô, Luana, maquiagem, ó, o cabelo todo arrumadinho. Essas meninas hoje estão, tá vendo?
Tá nervosa, Luana? Tô. Por que você tá nervosa, Luana? Por quê? Não tem por que tá nervosa. Porque eu estudei, só que aí na hora com certeza eu vou gaguejar enquanto eu fiz um trabalho. Não tem problema, tá? Olha só, vamos lá. Eu sei, ó, o IDH falou que você passou até perfume, tá vendo? Até perfume você passou, Luana. A Cristiane mandou mensagem assim, professor, a Luana tá tão calma, ela dormiu a tarde inteira, descansou, então ela não tá nervosa. Vamos lá, Luana, olha só. Em qual momento, preste bem atenção na pronúncia, tá? Em qual momento da DLPA você não precisa aplicar nada nas reservas? Em qual momento que você pode colocar tudo lá na reserva de capital e não precisa colocar nada em outras reservas? Existe um momento, existe um percentual que você coloca lá no capital, na reserva de capital? Lembra dessa pergunta? Você até me questionou isso. Existe lá um momento na reserva de capital que você faz uma aplicação e que você não precisa depois fazer essa transferência para os outros tipos de reserva. Quando que isso acontece? Ô, professor, foi justo essa pergunta que eu falei que você não tinha respondido. Você não respondeu. Essa pergunta você não respondeu. Até prova. É porque foi tanto áudio, mas vamos lá. Olha só, eu vou responder para você e depois eu faço outra. Esse momento ele ocorre quando a sua aplicação lá nas reservas de capital, elas são superiores a 30%. Então você não precisa fazer reservas em outras... Ah, tá, entendi. Eu achei que você tá... Mas não seria somente para reserva legal? Então, mas nesse momento, quando você faz a aplicação da reserva de capital também, você não precisa fazer essa reversão. Porque se você já aplicou 30% do seu lucro, já é um valor exorbitante. Quem faz isso? Ninguém faz isso, né? Por isso que gera uma... Você não vai pegar... Você vai pegar o seu lucro e vai voltar... Sem dúvida. Você não vai fazer isso. Você vai o quê? Pegar e dividir, dar dividendos, você vai, né? Ratear os 5% para cada um ali, pronto, acabou. Mas então, só para fazer essa pegadinha com você, que eu sabia que você ia fazer assim com o olho, falei, tinha que deixar isso registrado, para gente guardar isso de lembrança. Mas olha só, pensa comigo. Se a DLPA, ela fazendo essa relação do lucros e prejuízos, qual que é a relação dessa informação para o investidor? O que o investidor ele consegue enxergar com a DLPA? Peraí, fala de novo. Aqui cortou. A pergunta é, digamos que você é uma investidora, você quer investir né, em uma grande empresa. Você olhando para a DLPA ali, que proveito que você tira? Qual é a sua tomada de decisão quando você olha para a DLPA? Bom, a DLPA, primeiro, ela informa se houve prejuízo ou se houve saldo do exercício anterior. Ela informa o lucro que a empresa teve no exercício atual e ela mostra os dividendos, mostra as reservas que foram utilizadas e nisso vai falar qual que é o saldo da empresa no final, qual é o lucro da empresa no final. Então isso é de fato importante para o empresário saber se nessa empresa é importante investir, se dá para investir nessa empresa. Gente, esse pessoal dessa turma é muito poliglota, eles têm resposta na ponta da língua para tudo. E aí, Luana, diz para mim, a reserva de contingência, o que é? Eu não sei o que é reserva de contingência. Então, a reserva de contingência é uma reserva que ela serve para proteger a empresa, caso ocorra algo no futuro, caso, sei lá, ocorra alguma coisa com a empresa física. Então, ela tem essa reserva para caso aconteça alguma coisa na empresa. Show, fala. Muito bem, Luana. Parabéns pela segurança. Acho que cortou seu áudio. Parabéns pela segurança nas respostas. Parabéns pela altivez na hora de falar, né? A gente só consegue isso, Luana, depois que a gente estuda. E eu sei que vocês estudaram muito, pesquisaram, perguntaram. E assim, eu sempre costumo falar isso muito nas aulas. Não tenham medo de perguntar. Eu me sentiria muito chateada se um dia eu soubesse que vocês falaram assim, eu não aprendi porque eu fiquei com vergonha, ou eu fiquei com medo. Não, pessoal, eu tenho esse jeito de brincalhão, falo, né? Às vezes, né, falo demais, tá? Brinquei com eu falo igual um papagaio, né? Mas é o meu jeito de ser. Mas eu não quero nunca que vocês saiam da sala de aula sem entender. Mesmo nesse termo que nós estamos tratando sincronos, vocês aí e eu aqui, mas mesmo assim, não é para vocês saírem da sala sem entender.
tá? Show de bola. Eu fico muito contente que eu peguei esse conjunto de informações, que era muita informação para passar para vocês, e vocês fizeram todo o trabalho e ficou magnífico. Parabéns, Luana. Show de bola, tá? Você, o grupo, o Ami, os meninos, o Marcos, o João. Eu sei que o nervosismo contribui para a gente ficar perdido. Isso é normal, tá? Mas o que define a gente é o que a gente sabe. E vocês sabem de tudo. Agora, dona Cristiane Janucci. Obrigada. Show! Cristiane, aonde está você, Cristiane? Eu vim aqui para ver todos, né? Mas cadê você, Cristiane? Tô aqui. Tá feliz, Cristiane? Tô não. Gente, maquiada, toda Tô preparada. não, professor. Tô não. Ah, então eu vou Photoshop. Opa! Ai, a câmera que é boa. Por que você não falou que tava, menina? Meu Deus! Olha só, Temos que ser verdadeiro. Cristiane, tá nervosa? Eu tô com medo. Não precisa ficar com medo, não. Vamos lá, então, Cristiane. Cristiane, você falou de muitas coisas importantes, né? Falou do significado, de alguns pontos importantes que eu achei muito interessante o ponto que você estava tratando, né? Justamente para essa especificação, essa elucidação. Gostei muito do modelo que o João, que o Marcos trouxe lá para explicar como que era da Magazine Luiza. Isso é interessante. Mas olha só, dentro das reservas ainda, existe outro tipo de reserva, outro tipo de conta, né? É a reversão de reserva. Cristiane Janucci Peri, me explica o que seria a reversão de reserva. Elas são... Como é que eu vou falar? Peraí. É mais ou menos assim, que elas são incorporadas em atividades futuras dentro da empresa? Também. Quando ocorre uma reversão de reservas? Elas são deduzidas os lucros? Elas são deduzidas a contas lá, reserva de estatutária, né? Reserva de contingência. Então, em qual momento que você utiliza uma reserva, por exemplo, você tem lá uma reserva de capital. Quando que você utiliza essa reserva de capital? Saberia me dizer? Ser bem sincera, professor, de cabeça eu não sei. Mas olha só, você utiliza a reserva de capital no momento que você faz a integralização. Ah, eu quero aumentar o meu capital. Então, você faz essa reversão. Tá certo o que você falou antes. A reversão, você quer o quê? Você diminui ali, né, do lucro líquido, porque você está aumentando o contingente, porém, você está diminuindo das reservas. Por isso que é o nome reversão. Você vai reverter o valor da reserva. Agora, por exemplo, Cristiano, a reserva de contingência, você utiliza em momentos diferentes. Digamos que Itaúna passa por uma enchente e o posto de gasolina precisa reverter as suas reservas. Qual o tipo de reserva que ele utiliza? Você vai ter reserva de capital, reserva de contingência, não é isso? Reserva inicial. Qual dessas três reservas você vai utilizar? De contingência? Exatamente. Por quê? Porque é algo necessário, que ele necessita, aí ele precisa de colocar em algum lugar, e aí é necessário, ele vai usar. E porque aconteceu aquele evento louco, né? Aquela coisa ali, destruiu tudo, né? E ele teve que, né, utilizar aquilo. Show de bola, dona Cristiane. Ela tá tão tensa ali, olha, que ela chega a estar com os ombros assim fixados, ó, olha só. Não, respira. A parede rosa tá até disfarçando o meu rosto. Respira, Cristiane, você foi super bem, parabéns pela resposta. Mais uma vez eu queria elogiar o grupo, tá? Pela organização, pela descentralização que vocês tiveram ali, bacana, né? Souberam dividir o tema ali com sabedoria, né? Com altivez, e é isso daí. Pessoal, muito obrigado por vocês terem, né, esse compromisso com o trabalho. Mandaram super bem. Beleza, dando sequência, vamos para o nosso próximo grupo, que é o grupo de número 6. É o grupo do Carlos Estocco, Iares, Joildo, Meirelle e Thalia. Tudo certo aí, Carlos? Cadê o Carlos? Aramis. Ô, Aramis. Eu não sou desse grupo, não, sou do próximo.
Ah, tá. Opa, é porque teve uma alteração, né? Isso. Boa noite, professor. Aqui é a Thalia. Eita, Lia, boa noite, tudo bem? Mais ou menos, eu tô nervosa, meu Deus. Mais ou menos, Thalia, não fique nervosa, eu tô aqui. Então, não consegui espelhar de jeito nenhum esse computador, então vou filmar aqui com a câmera traseira. Tá dando pra ver de uma maneira boa aí? Você não conseguiu espelhar, por que você não conseguiu? Eu não entendo nada disso. E a internet Ó, é muito ruim. eu vou te explicar como que você faz. Pega a sua câmera, joga ela um pouquinho para a direita ali, só para mim te mostrar onde você vai fazer. Direita aqui? É isso. Você vai lá no Google Meet, lá onde você está, lá onde nós estamos na sala de aula do Google Meet, fecha essa tela aí, né? Vai lá minimiza essa tela e vai lá no Google Meet. Só para mim te mostrar como que você faz para espelhar a sua tela. Não poderia ser por aqui. Peraí. Porque a imagem fica muito desfocada. Ah, tá. Peraí. Pelo Google Meet, aí entra... Peraí. Aí, no caso, eu desligo essa aqui? É, isso mesmo. Só que você está acessando o Google Meet pelo computador ou pelo celular? Pelo celular. Então, você tem que acessar... você vai ter que abrir pelo computador. Uhum. Ah, sim. Tá. Deixa eu tentar... Abre lá. Vamos fazer o seguinte, você vai abrir pelo computador. Enquanto você abre pelo computador ali, eu vou solicitar a ajuda da Luana. Ô, Luana, você poderia auxiliar lá a Thalia para ela espelhar a tela lá pelo Google Meet, fazendo um favor? Que eu vou chamar o próximo. Luana, você poderia fazer a gentileza de ajudar a Thalia a espelhar a tela dela? Acho mais fácil você pedir o João, porque foi o João que mexeu nisso no nosso trabalho. João, Se vocês quiserem mandar o trabalho para mim, eu espero aqui no meu computador. Aí eu passo o slide por aqui. É mais fácil. Seria mais simples. Ajuda ela lá, João. Enquanto isso, eu vou chamar o próximo grupo, tá bom? Vocês conversam lá então, tá bem? Ok. Beleza, vamos lá então. O próximo grupo é o grupo do Balanço Patrimonial, do Luiz Henrique, da Dona Jádzia, do Renner, Gabriel, Giovana e Joildo Mendreval. É Mendreval que fala, né, Joildo? Ô, Aramis. Oi. É outro grupo ainda. É o último. É o último? Oh, meu Deus do céu. Socorro. Gente do céu. Isso é tudo culpa do Renner. Tudo culpa do Renner. Ele que está me confundindo aqui. Então, você é do grupo da DRA, não é isso? Isso aí. Grupo do Matheus. Beleza, vamos lá então. Jádzia, tudo beleza, Jádzia? Oi, boa noite. Ótimo. Boa noite, professor. Show. Por aqui. Professor, como é que tá o áudio aí? Tá ótimo. Beleza? Então eu vou começar a apresentar aqui. Caso tenha algum problema, vocês me avisem, por favor. Pode deixar, avisa sim. Vocês estão conseguindo ver o slide? Sim, sim. Dá para ver. Beleza, então. Primeiramente, boa noite, gente. Boa noite, professor. Boa noite aos nossos amigos de turma. Nosso grupo vai estar falando sobre o balanço patrimonial, né? Os componentes do grupo são o Gabriel, a Giovana, a Jádzia, o Luiz Henrique e eu, né, Renner. As nossas fontes de pesquisa, para poder elaborar o trabalho, utilizamos as pesquisas na internet, né? Tem os links no final. Utilizamos também alguns vídeos no YouTube e alguns livros que tratam sobre o assunto. Vamos dar sequência aí. Bem, primeiramente, nós devemos saber o que é um balanço patrimonial. Ele tem por finalidade apresentar a posição financeira e patrimonial de uma empresa em um determinado período, né? Normalmente é do ano, né? A gente apura, faz a declaração e tem até 4 meses do ano seguinte para poder estar entregando. Esta análise, ela é considerada estática, pois ela apresenta, né, a realidade da empresa naquele período. Ela não faz uma projeção de futuro, por exemplo. Os profissionais da área, os gestores, com essa ferramenta, conseguem projetar o
que eles vão querer fazer com a empresa de acordo com o que o balanço patrimonial apresenta para eles. A ferramenta em si mostra a realidade, tudo que a empresa possui e onde ela investiu os seus recursos, certo? Bem, fazendo minhas pesquisas, eu encontrei algumas nomenclaturas, bem simples, mas que também remetem ao balanço patrimonial. Primeiramente, né, que é a sigla BP, que é a abreviatura de balanço patrimonial, e ele também pode ser chamado de balanço contábil. O balanço patrimonial é a principal demonstração contábil que uma entidade possui, pois ela faz uma panorâmica de tudo que a empresa tem e onde estão investidos os seus recursos, né? Ela apresenta de uma forma bem lúdica, bem clara, o que a empresa possui naquele período e o que ela fez com todos os recursos. Se feita de forma correta, é o suporte necessário para as principais decisões da empresa, né? Como na hora de investir, porque com ele você consegue saber se a empresa está rentável o suficiente para poder estar adquirindo novas coisas, conseguindo novos objetivos, né? Ou se a empresa precisa pisar no freio de acordo com suas dívidas, né? Se a empresa estiver um pouco endividada ou passando por um período difícil, ela consegue estar resolvendo esse problema ou pisando um pouco no freio, de acordo com a demonstração do balanço. Além disso, através do balanço patrimonial, também é possível fazer um balanço tributário, né? Porque com ele você consegue ver as taxas que foram pagas e conseguir reduzir, eventualmente, em algum ponto ou outro, para conseguir enxugar um pouco e maximizar os lucros, né? Porque menos taxas é sempre importante, se você conseguir otimizar isso. Os grupos que compõem o balanço patrimonial, né? Nós temos 3 grupos que compõem o balanço patrimonial, que é o ativo, o passivo e o patrimônio líquido, que também está dentro do passivo, né? Bem, eu vou falar um pouquinho de cada um deles. O ativo é um recurso controlado pela entidade como resultado de eventos passados e do qual se espera que benefícios econômicos futuros fluam para a entidade. Né? Em outras palavras, o ativo contempla todos os bens e direitos de uma entidade. O que seriam esses bens de uma entidade? É todo imobilizado que essa empresa possui. A gente pode estar tratando como isso, a estrutura propriamente dita, o que ela utiliza para estar exercendo a atividade, veículos, o estoque. O que seriam os direitos? Uma empresa, né, quando ela acaba comercializando seus produtos, pode ser que ela parcele alguma coisa, né, para os seus clientes, e ela tem esse direito de estar recebendo isso de acordo com o acordo que eles trataram ali na hora da comercialização. Temos também passivo, que é uma obrigação atual da entidade como resultado de eventos já ocorridos, cuja liquidação se espera que resulte na saída de recursos econômicos, né? Isso aí são as contas, né, as contas a pagar, as obrigações que a empresa tem ao final do mês, ao final do tempo que ela está ali exercendo a sua atividade. E, por fim, o patrimônio líquido, que é o valor residual dos ativos da entidade após a dedução de todos os seus passivos, né? O ativo menos o passivo, que são as dívidas, vai resultar no patrimônio líquido, que pode se enquadrar também o capital social, né, que os investidores acabam aplicando ali, e no fim do período o lucro, né, que pode ou não haver, dependendo do andamento da empresa. Esse aqui é um esqueleto, mais ou menos, do balanço patrimonial, e a grosso modo é isso que ele representa, né? De um lado temos o ativo, com os bens e direitos, como eu disse anteriormente, e do outro lado o passivo, com as obrigações, e o patrimônio líquido. Eu não sei se todos sabem, mas as contas têm uma forma correta de serem dispostas no balanço patrimonial. Está incluso na Lei 6.404, de 1976, tem os artigos, né, que vai de 178 a 182, que diz como devem ser organizadas essas contas. O ativo deve ser organizado da ordem de liquidez de cada conta, né? Primeiro as contas que podem ser convertidas em dinheiro de forma mais rápida, por isso que sempre que a gente pega um balanço patrimonial, a gente consegue observar que a primeira conta ali em disponibilidades a gente já encontra caixa, né? Porque é ali onde encontra o dinheiro mais fácil. Logo depois, geralmente tem conta de banco, né, que também é um dinheiro
bem rápido de se estar conseguindo. A questão do ativo, do passivo, perdão, vem primeiro as contas cuja exigibilidade é maior, né? As contas mais importantes da entidade, elas vêm primeiro e vai descendo de acordo com a exigibilidade. Por isso que o patrimônio líquido fica logo ao final, né? Porque isso aí é a parte dos sócios, né? É o que sobra para os fundadores da empresa, né? Digamos assim. Então, o lucro só vai sair depois que tudo estiver em seu devido lugar, as contas estiverem quitadas, né? As coisas estiverem certinhas, vai gerar o lucro aí ou não, que vai sobrar para os responsáveis. Agora, quando surgiu o balanço patrimonial? Ele não surgiu do dia para a noite, né? Um contador não acordou no sábado aí e pensou, vou inventar o balanço patrimonial porque é importante. Não, a gente resolveu fazer como se fosse uma cronologia dos fatos, para a gente poder entender um pouquinho como que surgiu, né, e como que ele está hoje em dia na nossa realidade. Em termos históricos, registros indicam que a ciência contábil surgiu com o advento da civilização, né? Por quê? Porque com a civilização houve mudança nos hábitos dos seres humanos, né? Então o homem começou a se tornar sedentário. Com isso, ele adquiriu a capacidade de conquistar bens e acumulá-los, né? De certo ponto, ele precisava saber o que ele tinha, ele precisava contabilizar. Então, aí surgiu os primeiros resquícios, aí, os primeiros passos do que é a contabilidade hoje, né? Ali foi onde iniciou todo esse processo. A era comercial da civilização foi um marco importante para dar à ciência contábil a relevância cabível como uma ciência fundamental para a humanidade. O que quer dizer isso? Bem, com a Revolução Industrial, surgiram os elementos que faltavam para consolidar as ciências contábeis como a ciência do controle de todo o patrimônio, né? Porque a Revolução Industrial veio para fomentar o capitalismo, né? A aquisição de bens, de riquezas. Então, surgiram grandes empresas, possuidores de inúmeros bens, e para poder ter um bom andamento, precisava contabilizar isso, precisava, né, entender como estava funcionando para poder tomar as melhores decisões. Então, esse foi um fator predominante para o surgimento e a força da contabilidade, né, na vida da sociedade, né, na manutenção da nossa realidade. A análise de balanço surgiu e desenvolveu-se dentro de um sistema bancário. Seu início remonta ao final do século passado, quando os banqueiros americanos passaram a solicitar balanços às empresas tomadoras de empréstimos. Sempre que a gente fala de investimentos, de empresas, de alguma forma isso tudo está ligado a instituições bancárias, né? E com o surgimento do balanço patrimonial não foi diferente. Atualmente a gente tem várias formas de consultar o patrimônio de uma empresa, né? Para poder saber se ela está bem, se ela não está, se é seguro investir. Mas naquela época não tinha isso tudo, então eles precisavam desenvolver alguma ferramenta que auxiliasse a fornecer o crédito, né? Saber o quanto de crédito poderia estar fornecendo para empresa X, para empresa Y, baseado no que ela conseguisse ver, né? Então, o balanço patrimonial começou a surgir aí. O que sacramentou o uso dele nos Estados Unidos, né? Que foi aonde ele começou a ser utilizado, nos bancos de lá, foi essa tomada de decisão, né? Em um certo momento, o Banco Central falou que toda o fornecimento de crédito para uma empresa deveria acontecer após a apresentação desse documento, né? Bem, como a gente já está meio que acostumado, as inovações acontecem na Europa, né, nos Estados Unidos, e depois elas vêm aqui para o nosso país, né? Começou a ser utilizado o balanço patrimonial por volta dos anos 60, né? Finalzinho dos anos 60. E daí para frente ele começou a ganhar bastante força, né? Nos anos 70 ele se popularizou quando foi criada a Lei 6.404 e seus artigos, né? Essa lei foi criada no dia 15 de dezembro de 76 e ela dava o suporte, né? E mostrava as orientações que a gente conhece, né? De como deve ser um balanço patrimonial. Aqui embaixo, gente, eu trouxe um exemplo da estrutura, né, aqui na prática de como é um balanço patrimonial, né? Isso tudo aqui está em reais. Aí a gente começa pelo ativo circulante, né, que é o que
a gente é o que está em ordem de exigibilidade, de liquidez, né? Você vê ali caixa, banco, aplicações financeiras, depois os clientes, até o final ali somando o valor. Depois, do outro lado, temos o passivo, né? Que são as obrigações, os fornecedores, os empréstimos. E lá no finalzinho, o patrimônio líquido que uma empresa possui, né? Então, todos esses valores são somados, o ativo é diminuído pelo passivo e a gente tem um resultado final. Agora eu vou estar falando sobre as empresas. Todas as empresas elas são obrigadas a realizar a produção do balanço patrimonial, de acordo com o Conselho Federal de Contabilidade. Aí, segundo a lei de número 10.406 de 2002, presente no novo Código Civil, encontrado no artigo 1179, o empresário e a sociedade empresária são obrigados a seguir um sistema de contabilidade, podendo este ser mecanizado ou não, com base numa escrituração uniforme de seus livros, então, seguindo um padrão, de acordo com a documentação respectiva e, obrigatoriamente, levantar todo ano o balanço patrimonial e o resultado econômico. Pode estar passando, Renner. Aí, como exemplos de como se avalia essa demonstração, a gente pode ver aqui que uma empresa com uma boa saúde financeira é aquela que possui um ativo grande, um passivo em valor pequeno e um patrimônio líquido maior que o seu passivo. Por quê? Esse valor do patrimônio líquido, ele precisa cobrir as obrigações que a empresa tem a pagar. Aí, observando isso, a gente pode concluir que a empresa ela possui um potencial de crescimento e, assim, aumenta fortemente as chances de novos investidores ingressar naquele mercado e, possivelmente, investir naquela empresa. O segundo exemplo são empresas que estão em sinal de alerta. Por que sinal de alerta? Normalmente, o que acontece? O ativo ele é grande, o valor do ativo é um valor significativo, só que o passivo também está com um valor alto, que significa, então, que as obrigações também estão com valor alto. E o patrimônio líquido é pequeno ou menor que o passivo. Portanto, ele não vai conseguir, por vezes, cobrir as obrigações que ele tem com fornecedores e com demais despesas que ele vem a ter ao longo do período em que essa empresa está trabalhando. Aí, baseado nesses números, é possível concluir que essa empresa pode estar endividada ou que ela está próxima disso. E o que acontece? A partir desses dados ali, normalmente os investidores eles não têm interesse. Porque se a empresa está endividada, não faz sentido tirar dinheiro do meu bolso para investir numa empresa que tem problemas com dívidas. Por fim, tem as empresas que não estão bem financeiramente, que esses são os casos mais complicados, porque é aí que a empresa tem praticamente certeza de que está endividada, de que tem problemas financeiros, e isso ocorre quando o passivo de uma empresa se torna maior que o seu ativo. É uma situação tão ruim que afasta investidores e corre o risco dessa empresa vir à falência. Pode estar passando, Reni. Aí aqui a gente colocou um exemplo da análise do balanço patrimonial do Itaú, avaliado em 1,5 trilhões. Vocês podem perceber ali embaixo, onde está grifado em vermelho, o total do ativo. Esses valores que estão presentes aqui na primeira coluna são dados do ano de 2018, e eu prefiro que vocês deem ênfase nessa coluna do ano de 2018. Pode seguir. Pode passar o slide, Reni. Obrigada. E aqui, grifado em vermelho, novamente está o total do passivo. Peço atenção, mais uma vez, para a primeira coluna, que é do ano de 2018, por se tratar de um ano mais recente, avaliado em 1,4 trilhões. Pode seguir. E, por fim, vocês podem ver ali também grifado em vermelho o total do patrimônio líquido na primeira coluna do ano de 2018, avaliado em
Opa, desculpa. Avaliado em 150,4 bilhões. Pode seguir. Analisando essas informações, é possível observar que o ativo está maior que o passivo. É notável essa diferença entre os valores que a gente analisou dos exemplos anteriores. E, consequentemente, essa empresa, o Itaú, tem um patrimônio líquido positivo. Só que se a gente for tratar de valores, o valor do ativo e do passivo está muito próximo. O que, em teoria, é uma empresa que estaria em alerta, se a gente fosse analisar. E é aí que podemos utilizar outras ferramentas, que elas também podem auxiliar nas análises, e como exemplo, a gente tem a DRE. Para se realizar um balanço patrimonial, é muito importante que saibam das seguintes informações. Aí, pensando nesse fator, o grupo elaborou um passo a passo dos elementos que devem ser analisados. Primeiro, é importante que determine o período do balanço patrimonial. Segundo, fazer o levantamento dos ativos da empresa. Terceiro, fazer o levantamento dos passivos da empresa. Quarto, fazer o levantamento do patrimônio líquido. E quinto, somar todos os elementos do balanço patrimonial para verificação da saúde da empresa. Pode seguir. Para compreender o balanço patrimonial, são necessários alguns conceitos básicos. Primeiro é o livro Razão. Ele registra as contas, ele faz registro das contas das empresas. Ele mostra os créditos, débitos e saldos. E a diferença entre o livro Razão e o livro Diário é que o livro Razão, ele se trata de um registro sistemático e o livro Diário é um registro cronológico. O grau de liquidez, que é o prazo o qual os ativos podem ser transformados em dinheiro, curto prazo e longo prazo. Os ativos e passivos curto prazo são os que podem ser transformados em dinheiros ou quitados até o final do ano seguinte. E os de longo prazo são ativos e passivos que só podem ser transformados em dinheiro ou quitados depois do final do ano seguinte. A apuração do resultado do exercício, DRE, ela é uma ferramenta contábil que compara as receitas, despesas e resultados. Para concluir o nosso trabalho, é importante falar que compreender sobre o balanço patrimonial de componentes no dia a dia das empresas é de suma importância, além de ser um item importantíssimo para a formação acadêmica dos estudantes, realizar as pesquisas sobre esse assunto e os demais também, aprimorando os nossos conhecimentos através de pesquisas realizadas. O balanço patrimonial, ele é um fator que interfere diretamente nas decisões que podem ou não ser tomadas no ambiente profissional, bem como um método prático de se conhecer a saúde de uma empresa. E, por meio desse, a gente consegue saber se é uma boa ideia investir ou não em uma empresa, se é uma boa ideia permanecer ou não com aquela empresa. São ferramentas que podem ser utilizadas para auxiliar tanto quem quer entrar no mercado, como quem já está no mercado, ter uma noção das coisas que acontecem dentro da empresa. Pode passar. As nossas referências. Agradecemos pela atenção. Aramis, está mudo. Arrumar isso. Agora dá para escutar? Tá, né? Sim, agora sim. Tá, né? Beleza. Obrigado, Jádia. Olha só, pessoal, eu gostaria de dar os parabéns a vocês pelo conteúdo pragmático, né? Com uma consonância ali que vocês trouxeram para nós. E eu gostaria de dar os parabéns à Jádia pela excelente análise que ela fez naquele balanço patrimonial. Jádia, você está de parabéns, tá? Como que você teve aquela percepção analítica? Isso vocês vão fazer muito no quarto período, uma disciplina chamada Análise das Demonstrações Contábeis.
Se eu tiver o prazer de lecionar isso para vocês, vai ser maravilhoso, porque eu adoro essa disciplina. Mas você identificou algo ali muito interessante, que foi o quê? Você viu que o ativo estava um pouco além do passivo, mas ele estava muito próximo, né? Então, é um sinal de alerta. Você, assim, não é que a empresa está quebrando, né? Mas é um sinal de alerta. Por que isso acontece? O Banco Itaú, ele, recentemente, porque o que acontece? Como a gente opera home broker, então a gente fica por dentro dessas coisas. O Banco Itaú, ele sofreu uma fusão no ano de 2009. Ele se fundiu com o Unibanco. Então, o Banco Itaú hoje é o maior banco da América Latina. Então, o que acontece? Ele ainda está sofrendo, né, com aquela fusão, com todos os desligamentos. Então, existe um passivo muito alto, né, mas isso é justificado nas notas explicativas. Lá fala por que o passivo está tão alto, né? Mas, voltando ao assunto, eu achei, Jadza, excelente a sua análise, tá? Muito bacana, você mostrou ali do ponto de vista de contador mesmo, tá? De administrador, que você não achava, você se posicionou, e isso é muito, né, interessante, é muito significativo para você, tá? E para quem, né, você vai passar essa informação. Sem mais delongas, vamos lá então, Giovana! Giovana, cadê você, Giovana? Giovana dos Santos Juliana. Cadê sua câmera? Deixa eu te ver, Giovana. Oi. Boa noite, Giovana. Tudo jóia? Tudo jóia. Tá tranquila? Tá calma? Tá favorável? Não. Não. Luiz Henrique falou comigo assim, professor, Giovana queria 2 perguntas além de uma. Luiz mandou mensagem. Ah, tá vendo? Ele concordou com isso. Ah, Giovana. Vamos lá, Giovana. A pergunta da noite é a seguinte. Na ótica do balanço patrimonial, qual quadrante representa as origens e as obrigações? E qual quadrante representa as aplicações e os direitos da empresa? Lembra? Tem muito tempo, então não tenho certeza. Pode falar. Eu acho que as obrigações é o passivo. Tá certo? É certo. E o outro é o quê? Qual foi que você tinha falado que eu já esqueci? As origens. O ativo é a origem. Você falou para mim o seguinte, que o passivo, ele é referente. Travou. Não estou ouvindo, professor. Aramis, eu não estou te ouvindo. Oi, voltou? Voltou, estou ouvindo. Giovana, você falou para mim que as obrigações é passivo. Isso. E as aplicações, né? O que seria as aplicações, né, e os direitos? O que seria isso? Olhando para o balanço patrimonial. O ativo. O ativo? Então, o que acontece? Nós sabemos que lá no ativo existe o quê? As aplicações, né, e os direitos. E, né, quando a gente fala lá de obrigações... Ficou mudo de novo, professor. Elas vão estar alocadas lá do passivo. Melhorou? Melhorou. Melhorou? Beleza, Giovana. Show de bola. Luiz Henrique. Só passar o celular para o Luiz Henrique. Lascou agora. Ah, Luiz. Já consegue escapar, né, Luiz? Não pode não, hein? Lascada. Vamos lá, Luiz. Qual seria a definição de capital subscrito, capital integralizado? O que é capital subscrito? E o que é capital integralizado? Nós falamos muito disso em aula. E vocês, com certeza, fazendo trabalho, viram essa expressão de capital subscrito e capital integralizado. Lembra? Tô lembrado, não. Ixi. O grupo, alguém lembra? Posso tentar, professor?
Pode Fala, falar, Jade. desculpa. Eu penso que o capital subscrito é o que um acionista se propõe a estar aplicando na empresa, né? E o capital integralizado é quando ele integraliza aquilo que ele subscreveu, né? Como se fosse uma provisão. Ele provisiona e depois ele aplica. Então, acho que seria isso aí. Não sei se eu defini bem. Exatamente, é isso mesmo, tá? Capital subscrito, você tá lá, um pezinho dentro e um pezinho fora. Lembra da dinâmica do primeiro período? Um pé dentro, o outro fora. Capital integralizado, você já está com as duas pernas, o dinheiro já está lá dentro, tá? Essa é a diferença. Beleza, Luiz? Vamos lá para o Renner. Tá disponível, Renner? Sim, só um instante. Pode ativar sua câmera lá, vamos ver o Renner. Deixa eu fixar o Renner na tela aqui para ele aparecer aqui depois para a faculdade inteira. Só um pouquinho. Vamos lá. Aí, vamos lá. Pergunta do Renner. Renner, veja bem, você falou muito, você apresentou muito bem, né? Você está de parabéns pela ótima fala, temática que você trouxe ali, bacana, tá? É isso mesmo. A gente precisa de segurança no que a gente fala, né? Não importa, às vezes o conteúdo é difícil, é complicado, mas nós precisamos ter a segurança do que a gente está falando, e você teve. E olha só, qual a finalidade do balanço patrimonial? Quando você, como um contador, como administrador, pegar o balanço patrimonial, qual será a finalidade dele? O que ele vai demonstrar para você? Bem, eu penso que a principal finalidade do balanço patrimonial é ele demonstrar a realidade que a empresa está, o patamar no qual a empresa está, sendo ele os seus ativos, né, o que ela tem de dinheiro e os seus passivos, né? Através dele você consegue analisar, através um especialista, né, juntamente com os gestores, vai conseguir dar um parecer um pouco mais preciso, né, no que se diz ao patamar da empresa. Falar assim, de acordo com essa análise, vocês têm X para investir, vocês têm que pisar um pouco no freio e maneirar nas suas despesas, né, controlar, cortar custos se tiver como, para poder estar chegando ao fim do período e estar com saldo positivo, né, não estar endividado. Eu acho que é isso, ele vai dar o panorama da situação da empresa. Excelente colocação. Panorama, né? O balanço patrimonial, ele faz esse panorama das contas, né? Lá na DRE, você trata de contas de resultado, né? E no balanço patrimonial, quais são as contas que você traz nele? Você lembra? Que tipo de conta que compõe o balanço patrimonial? Se lá na DRE você tem contas de resultado, no balanço patrimonial, qual contas você tem? Deixa eu pensar aqui numa definição. Pode pensar. Você tem as contas que compõem mesmo, né? No caso, as receitas e as despesas, né? A DRE é a comparação dessas duas, né? Então, você vai ter o demonstrativo do resultado quando você coloca frente a frente as suas despesas e as suas receitas. Então, você trabalha com o que você tem e a demonstração do resultado é a diferença entre elas. Eu não sei se cheguei no ponto que você queria. E o balanço patrimonial. A diferença é o seguinte, Renner. Lá na DRE, você trata de contas de resultado, receitas e despesas. Muito bem. Lá no balanço patrimonial, você vai tratar o quê? De contas patrimoniais. DRE, receitas e despesas. Balanço patrimonial, contas patrimoniais. Então, o balanço patrimonial, ele é o espelho do patrimônio da empresa. É os ativos, é os passivos, é o patrimônio líquido, é a riqueza da empresa, tá? Beleza? Show de bola, Reni. Obrigado pela resposta cognitiva, hein? Show de bola. Obrigado. Vamos lá. Gabriel José Fardim. Cadê você, Gabriel? O cara da edição é aquele que bota o vídeo, bota a música, bota efeito, o vídeo fica top, né, Gabriel? Boa noite, professor. Boa, excelente. Tudo bem aí? Tudo jóia? Tudo. Restabeleceu a energia, a conexão, tá tudo ok? Sim, sim. Sim, né? Então vamos lá. Gabriel, olha só. O Renner me disse que o balanço patrimonial é composto por contas patrimoniais. Show, foi o que o Renner me disse. Agora, o que significa dizer que a empresa possui um passivo descoberto? O que seria um passivo descoberto? Você sabe me dizer? O que seria um passivo? Vamos pensar junto. O que seria um passivo?
Um passivo seria uma obrigação que a empresa teria. E se ele está descoberto, o que acontece? Não sei responder. Se você tem ali um passivo coberto, significa o quê? Uma obrigação que foi o quê? Foi paga? Foi paga. E se você tem um passivo descoberto, o que significa? É que ela ainda está em aberto, que ela falta a ser quitada. Exatamente. Tá vendo como que os termos, eles às vezes são bem parecidos? Passivo descoberto é isso mesmo que você disse, Gabriel. É o quê? É aquela dívida, é aquela cobrança que você tem para pagar, mas você não conseguiu cobrir. Então, ela ficou um passivo descoberto. Então, quando você olhar um balanço patrimonial que possui lá um passivo, a situação patrimonial de passivo descoberto, é que ela não conseguiu quitar as dívidas. Agora, a pergunta vai matar a chave ali. Você investiria numa empresa que possui passivo descoberto? Não, Por que se ela não? não tem, porque se ela não tem o dinheiro para quitar uma dívida, não teria como obter lucro. Exatamente. E se ela não está dando conta de pagar os fornecedores, o que me garante que ela vai retornar com dinheiro para o meu bolso? Nada, né? Nada me garante isso, né? Beleza, Gabriel. Show de bola. Obrigado pela resposta, hein? Nada. Vamos lá, dona Jádzia Pioto Iliana. Cadê você, Jádzia? Olha, Jádzia toda arrumada, tá vendo? Olha só. Tem que caprichar, né? Toda padronizada, estilo contadora, administradora ali, ó, no requinte, só no sapatinho. Isso mesmo, Jádzia. A gente já começa... Minha mãe, assim, ela já não está mais conosco, né? Que Deus a tenha. Mas minha mãe, ela tinha uma expressão que eu nunca vou esquecer. Para que nós sejamos algo, nós precisamos sentir aquilo que você quer ser. Nós temos que sentir como que seria se nós já estivéssemos lá. Lógico, existe uma grande diferença de você se achar por uma coisa que você não é, do que você se sentir como deve ser. E você vai estar fazendo isso hoje. Se organizando, se arrumando, se padronizando como uma boa administradora e um bom contador. Porque vocês sabem que os contadores e administradores precisam obedecer um dress code alinhado, né? Roupa social, né? Ou às vezes um esporte social fino, mas ele tem que se adequar para o mercado de trabalho, porque vocês vão lidar com papéis financeiros, então vocês têm que passar uma boa impressão. Mas vamos lá, dona Jádzia. Para a última pergunta, o que pode ser um bem intangível? Fala para mim, Jádzia, o que pode ser um bem intangível? O que seria isso? Isso. Tangível seria aquilo que eu consigo tocar, no caso, né? Então, não sei se o dinheiro se enquadraria como um bem, ele se enquadraria como um bem tangível. Agora, intangível, que faz parte da empresa, mas você não consegue tocar ele. Lembrei, a logo da empresa, a marca. Isso mesmo. Eu estou aqui agora, mas... McDonald's, eu falei isso na sala de aula. McDonald's, né? O que? O Bob's, aquela marca do Bob's, o Burger King. Quando você lembra do McDonald's, o que você lembra lá logo de cara? Os arcos dourados, né? Eu não sei vocês, mas quando eu vou no shopping, a primeira coisa que eu lembro, McDonald's. Embora se bem que agora, com essa inflação toda, né? Você lanchar no McDonald's é no mínimo R$70, né? Para conseguir lanchar lá, assim, socialmente, né? Tá uma facada. Starbucks nem se fale, né? Mas é isso mesmo, matou a charada de cara. O bem intangível, Jades, é aquilo que você não toca. É uma marca, é uma patente, é uma ação que você tem em uma empresa coligada. Isso é um bem intangível, algo que você não tem a tangibilidade, que você não toca. E se você tem um bem intangível, como uma marca, como uma patente, o que por exemplo, a vacina, a fórmula, eu ia falar a receita, a fórmula da vacina para o Covid-19, ela é o quê? Ela é um bem tangível ou intangível? Para o laboratório que está fazendo a pesquisa. Fórmula. Pensa, você tem ali só a receita. Bem tangível?
Seria intangível. Porque pensa comigo, você tem a fórmula, né? Você tem a receita de como chegar lá. E essa receita vale milhões, mas é apenas uma fórmula. É apenas uma junção de ingredientes para fazer o produto final. Agora, o produto final, não. Aí é outro departamento. Agora, a patente da vacina, ela é um bem intangível. Beleza, Jádia? Muito obrigado. Parabéns pela comparação do balanço patrimonial. Achei muito... Professor, eu preciso comentar, mas a análise do balanço patrimonial eu não fiz sozinho, eu tive a ajuda do Renner, então ele também merece os créditos. Show, Renner! Parabéns, Renner! Olha, eu tô comentando pela Jades ali, mas é porque eu vi ela explicando, tá? Mas é pro grupo inteiro, tá, pessoal? Estou elogiando o grupo inteiro. O grupo inteiro trabalhou da mesma forma, tá? Eu entendi ali que aquela análise de vocês foi muito... ela não foi superficial, ela foi inerente. Vocês fizeram ali justamente o que um contador, um analista, ele faz, né? Ele vai lá e olha para o dado, compara com... É isso mesmo, Jade. Um bom administrador, um bom contador, eles fazem dessa forma. Mas o grupo inteiro está de parabéns, tá? Conseguiram passar a mensagem, transferiram o conhecimento, e é isso que importa, tá? As demais colocações para todos aí, todos conseguiram. Eu entendo que às vezes o nervosismo, a ansiedade, já está em cima da hora, né? Eu tô dando 10 horas, o pessoal está cansado, né? Eu imagino que isso tudo chega no limite. E é isso, muito obrigado, Jade, pela sua resposta, pela sua presença, e até o próximo trabalho, hein? Show de bola. Pessoal, agora a mensagem para a turma. Nós temos 2 grupos ainda para apresentar. O grupo do ARE-DRE, que é o da Thalia, e o grupo da DRA, né? Vocês vão ficar para a próxima quinta-feira. Por quê? Estou dando 21h46, vai ficar muito tarde, né? E amanhã tem pessoas que trabalham e não vai ter feito prático nenhum. Vocês vão apresentar por apresentar e eu não quero isso. Eu quero que vocês apresentem, tá? Sabendo do conteúdo, porque as perguntas são avaliativas. Então, eu quero perguntar em cima de avaliação, tá bom? Então, a apresentação do grupo do Matheus e do grupo da Thalia fica para a próxima quinta-feira, tá bom? No primeiro horário e logo no segundo também. Se a gente conseguir finalizar, né? E nós fazemos tudo na próxima aula, beleza? No demais, os grupos que apresentaram, olha, eu, assim, sinceramente, estou muito orgulhoso de vocês, tá? Eu tenho, assim, plena convicção que eu quero muito, mas muito que dessa turma aqui, 100% chegue até o final, porque vocês têm muito potencial. O Gabriel, o Renner, o João, né? Natan, o Wildegar, a Jéssica, são pessoas ali que têm um potencial muito grande, né? Eu quero que vocês cresçam na faculdade da mesma forma com que eu cresci. Pensem fora da caixa. Não se acostumem com o padrão que vocês estão vivendo hoje. Estudem para serem melhores amanhã. Não estudem para continuar fazendo a mesma coisa que vocês fazem hoje. Estudem para fazer a mesma coisa, mas mais aprimorada, em larga escala. Preocupe-se em deixar um legado, né? Sejam aquelas pessoas que quando vocês chegarem no local... Ah, essa aqui é a Jades. Nossa, a Jades, ela era uma excelente aluna. Ah, esse aqui é o Gabriel. Nossa, o Gabriel cumpria com... Era assíduo, cumpria com as obrigações. Ah, isso aqui é a Luana. Ah, a Luana de Itarana, que agora está lá em Vitória, ela é uma CEO lá, né, no grupo lá, numa empresa grande. É dessa forma. Vocês precisam se preocupar em fazer o que vocês gostam, tá? Aquilo que a gente faz por obrigação, a gente consegue fazer por 1 ou 2 ou 3 anos. Agora, quando a gente faz aquilo que você gosta, que desperta um frenesi dentro de nós, isso não tem dinheiro que compra, tá? Isso é algo inimaginável. Então, pessoal, espero vocês na nossa próxima aula. Os meus agradecimentos a todos pela pontualidade, tá? Vocês estão apresentando um trabalho a nível de 8º período, né? Não estou falando isso para puxar o saco, engrandecer a vocês, não. Mas o reconhecimento precisa vir, né? Existem algumas pontuações ali que a gente deve fazer, mas ao longo do tempo vocês vão fazendo. Mas os trabalhos de vocês estão muito bem apresentados. Eu estava acompanhando vocês desde 5 horas da tarde, ali 5h30, 5h40, começou a entrar e vocês começaram a conversar. A preocupação, né? Isso é maravilhoso. Isso não tem preço que pague, beleza? Alguém tem alguma colocação para falar ainda? Faltando 10 minutos para as 22 horas, eu acho que o povo já foi até dormir. A Carla já foi até dormir, né? Show, Luana, tudo certo? Posso marcar os 2 trabalhos para a próxima aula? Quê?
Já Que posso trabalho, professor? transferir os trabalhos de hoje para a próxima aula? Você autoriza, Luana? Sim, professor. Beleza, então, pessoal. Até a nossa próxima aula. Fiquem com Deus. Um excelente final de semana, tá? Contem comigo aí para qualquer dúvida. Se vocês viram um trabalho, não entenderam o conteúdo, tá? Me procura. Eu vou explicar. Ficou alguma dúvida? Beleza, tá? Show de bola. Tchau, tchau, pessoal. Bom final de semana. Até a nossa próxima aula, hein? Boa noite. Boa noite. Boa! Boa noite, boa noite. Boa noite. Boa noite, Ana Miss.